Salve galera, Vital Leão aqui na área novamente no canal da plugins.com.br para trazer novidades de plugins tecnológicos. Eu adoro esses plugins tecnológicos, não sei se é porque eu fui da época antiga que trabalhei com os plugins muito da Waves e quando eu vejo hoje esses plugins que praticamente fazem tudo em um só plugin, comprime, faz uma análise espectral, faz equalização, eu simplesmente acho fantástico. A gente tem que utilizar a tecnologia a nosso favor. Então, nos vídeos anteriores eu falei do Pro Q3, falei também do Pro L2, que são plugins da FabFilters que realmente fazem a diferença no seu processo de mixagem. E também tem outros plugins que são tecnológicos, que eu já falei também no meu canal do YouTube, sobre o Smooth Operator, falei também do SUF2. Ainda não fiz um review do Goofles, mas também é muito bacana. Então bora lá, eu sei que vocês estão curiosos, eu vou falar aqui o nome do plugin, é o Sonable Smart EQ4. Ele é um plugin, na verdade, de equalização misturada com um pouco de supressão de ressonâncias e equilíbrio tonal. Então, como ele funciona basicamente? Ele faz uma análise em tracks individuais baseado numa referência. Então, você pode fornecer uma referência para ele, ou mesmo pegar uma referência que ele já tem, e ele vai equilibrar as frequências daquele track que você mixou. Fora isso, você pode criar grupos e trazer outros elementos, outras tracks para dentro do seu EQ e conseguir comparar com, por exemplo, a track que você está equalizando, né? Então você pode criar grupos, juntar várias tracks e fazer uma hierarquia em relação a cada track. Ou seja, se eu quero que a bateria esteja mais presente, eu coloco ela no topo. Se eu quero, por exemplo, que o baixo esteja mais presente, eu coloco a bateria para trás e o baixo mais no topo. Então, além dele resolver problemas de equilíbrio de frequência, ele também resolve problemas de hierarquia. Bom, então para o vídeo não ficar muito grande, bora direto para a tela do computador que eu vou mostrar esse plugin para vocês. Bom, então eu tenho uma mix aqui já realizada, eu peguei numa mix pronta minha, tá? E coloquei um Smart EQ4 na batera, coloquei um Smart EQ4 no contrabaixo e coloquei um Smart EQ4 num grupo que tem violões e guitarras. Então, se eu quero fazer uma comparação de hierarquia entre esses grupos, eu tenho que colocar um Smart EQ em cada um deles, tá? O que eu estou mostrando aqui para vocês é basicamente o que está na bateria. Então, eu coloquei no final, o último plugin da bateria, já com as mix que eu fiz, tal, só para ver se tá legal. Como que eu posso fazer essa análise? Bom, ele é muito simples. Eu tenho aqui esse botãozinho, que é um botão de, como se fosse um botão de REC, para ele analisar o seu áudio. Você vai tocar ele por algum tempo, tá? E é possível regular esse tempo também, né, de análise. Então aí vai depender muito do caso do poder de processamento também da sua máquina, tá? E eu vou explicar onde faz isso depois aqui na engrenagemzinha. Mas vamos lá. E eu posso querer comparar a minha track com algumas tracks pré-definidas pelo plugin, né? No caso aqui, ó, drums, eu posso pegar um drum set, né? Ou seja, a bateria inteira, ou hi-hats, kick, snare. Eu posso comparar com teclado, se for o caso, posso comparar com vocais, com synths, strings, baixo, ou numa mix em geral com esses estilos aqui relacionados. Ou, o que é mais interessante, é você colocar uma referência. E aqui nessa referência eu posso ler uma referência, é o que eu vou fazer aqui. Eu tenho algumas referências aqui. Bom, eu vou pegar uma referência de batera que eu já tenho aqui gravada. Rapidamente, deixa eu pegar aqui. Né? Eu peguei essa referência de batera justamente para eu comparar, né, com a minha própria referência, né? Digamos assim, se eu estou saindo muito fora daquilo que eu faço. Então o plugin vai me mostrar. Então eu gravei um trecho de batera aqui dessa música. Isso aqui é um trecho de batera, tá? E eu tô lendo esse trecho de batera. E eu vou colocar aqui como se fosse um drum set, né? E confirmar. Então aqui, ó, agora ele tá lendo aqui Tempestade, que é uma mix que eu já fiz, que é essa própria mix. Na verdade, o que eu fiz? Eu tô tentando enganar o plugin, né? Eu peguei a minha mix, fiz um áudio aí, um bounce só da batera, e tô subindo aqui e voltando na própria batera, tá? Só para ver
como que é essa comparação. Eu vou colocar o REC aqui e vamos ver o que rola. Ó, que interessante. Como é a minha própria bateria, né, que eu coloquei, veja que ele não mudou muito a equalização, né? Ele traçou uma curva aqui de correção. Ele não mudou muito, por quê? Porque é a minha própria referência, né? É a da própria música. É lógico que pode ser que sejam trechos diferentes, né? Então eu tenho um trecho ali que eu fiz o bounce, diferente do trecho que eu soltei o play. Então, tudo bem que ela possa dar uma pequena diferença. Então, vamos fazer o diferente, então. Eu posso vir aqui e colocar o que ele sugere para mim, tá? Então, eu vou gravar aqui agora. Agora ele está comparando com o preset dele. Vamos lá, ó. Ó, tá legal, hein? Minha bateria tá bacana aqui, ó. Né? Não tá muito fora do que ele falou. Eu posso, inclusive, selecionar a região que eu quero fazer a análise maior, ou seja, deixar um mais critério aqui só nessa região, né, para ele fazer a análise. Vamos ver. Bom, bacana. Ele praticamente não fez muitas mudanças. Isso aqui eu coloquei no canal da bateria, é o que vocês estão vendo aqui. Por exemplo, eu poderia fazer o seguinte, então eu vou retirar alguns plugins que eu coloquei aqui, ó, por exemplo, o meu Smooth Operator, e vou voltar e ver se muda alguma coisa, ó. Ó, a bateria já não tá muito legal. Olha lá, ele começou a corrigir mais, né? Porque o meu plugin anterior já estava corrigindo. Então vamos abrir um pouquinho aqui, ó, para ver. Olha só. Legal, ele fez essa correção aqui. Bom, mas o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá o meu Smooth Operator. E vou deixar até um pouco, retirando um pouco esses graves aqui. Sei lá, porque acho que dá para tirar um pouquinho mais. Bem na região ali de caixa, tom e bumbo. Bacana. Isso aqui, então, foi feito na bateria. Eu espetei também no baixo. Então, deixa eu tirar aqui, ó. Eu tenho um baixo aqui, eu espetei aqui também, né? Veja bem. Eu não li ainda, né? Eu posso ler aqui, eu não sei se ele foi lido ou não. Parece que eu já tinha feito a leitura. Mas tudo bem, vou pegar aqui um baixo, uma referência dele, tá? E vou pedir para ele analisar o baixo. Agora é o baixo. É aqui, ó. Ele sentiu um pouco falta dessa região, né, de frequências aqui de 200 Hz, né? Então, legal. Eu poderia até refinar um pouco, ó, trabalhar só com essa correção nessa região aqui. Beleza, tudo bem. Ele aprendeu o baixo. Agora, apesar de vocês estarem ouvindo toda a música, tá? Cada Smart EQ está colocado, por exemplo, estão colocados em lugares diferentes. Então aqui é um subgrupo em que tem violões e guitarras. Como que eu vou fazer aqui? Em vez de, posso colocar aqui, ó, guitarras elétricas e acústicas. O ideal seria separar, tá? Mas eu vou mais pela elétrica mesmo. Então, vou pedir para ele ler. Vamos lá. Já mudou a guitarra, hein? E a guitarra aqui eu senti uma mudança mais radical. Olha só. Eu senti uma mudança maior. Ele abriu mais aqui os médios, tá vendo? Isso mediante uma referência que ele tem. Bom, legal. Eu fiz uma análise de leitura em cada um dos Smart EQs. E o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar lá na minha bateria e aqui que está a jogada que é interessante. Você pode aqui, ó, Add Groups, né? Vamos criar um novo grupo aqui, né? Eu vou deixar como New Group mesmo. Criei esse novo grupo. Ele abre aqui, ó, 3 regiões de front, middle e back, ou seja,
Quem que eu quero deixar na frente, na cara do gol, e o que eu quero deixar mais para trás. E se eu vier aqui nesse Add Distance, eu posso puxar esses elementos. Ó, o grupo de guitarra, e eu puxo aqui o grupo de baixo. Ó, ele está falando que esse baixo, ó, ele está em outro grupo, não sei, vou colocar nesse grupo aqui. Bom, coloquei todo mundo aqui nesse grupo. Legal, ele está aqui, ó, New Group. Eu acho que eu tinha mexido, ele estava num outro grupo que eu tinha criado, tal, um New Group 2, enfim. Mas tudo bem. Eu posso fazer eles aprenderem todos novamente, a partir, né, de um certo grupo, ou eu posso fazer algumas comparações aqui, ó. Aqui, olha só, vamos lá. Eu estou vendo a batera. Aqui, ó, tá vendo? Aqui eu posso enxergar a batera nesse ponto. E agora eu posso selecionar uma dessas tracks aqui para aparecer aqui embaixo. Se eu clico aqui, ó, ele vai mostrar as guitarras, né? E vai mostrar a batera junto. Ou eu posso vir aqui e colocar o baixo e fazer uma comparação entre elas. Olha só. Bom, e o que eu posso fazer aqui então? Eu posso colocar esse track de acústica ou baixo para fazer uma análise aqui embaixo. Se eu clicar, ele vai aparecer exatamente a correção feita na guitarra, né? Ou se eu colocar aqui o que foi feito no baixo. E a bateria está aqui em cima e agora vem as comparações. Isso que é interessante, tá? Dependendo da hierarquia que eu coloco, a bateria vai ficar mais na cara. Depois a guitarra, depois o baixo. É o que eu coloquei aqui. Vamos supor, vamos lá. Ou eu posso colocar o baixo e as guitarras no mesmo padrão, né? No mesmo, digamos, hierarquia, né? Colocando a guitarra mais para trás. Vamos supor o seguinte, eu vou colocar, na verdade, a bateria para trás, as guitarras e o baixo aqui no middle e no front. Então você vai perceber melhor a bateria ficando para trás, olha só. Isso mediante o quê? A bateria que está, na verdade, sendo analisada somente aqui nos graves, né? Olha que interessante, ele segurou os graves da bateria, mas não segurou os agudos. Então isso aqui ficou muito legal, olha só. Bacana. Fora isso, né, todas essas regulagens, eu tenho aqui também algumas regulagens aqui embaixo que são interessantes. Por quê? Porque você tem, ó, o modo que é TR mais GR, seria track mais grupo. Então ele está fazendo uma análise além dos tracks individuais, corrigindo aquilo que você fez a análise mediante uma referência que você colocou, e também ele está fazendo a hierarquia em grupo, tá? Ele está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Se você clicar aqui, você pode deixar somente esse track como análise de track e não em grupo. Ele fica independente da correção no grupo. Ou você pode deixar somente a correção no grupo, que seria a hierarquia, e ele não vai estar mais comparando com aquela referência que você criou, tá? Isso você pode criar nos 3 tracks. Fora isso, aqui seria o range, né? Então, aqui eu já regulei diretamente aqui no botãozinho, ó. Eu posso vir aqui, regular aqui o range que eu quero, a centralização, né, da frequência. O impacto que isso pode causar, então maior impacto, menor impacto, né? Ó. Então ele muda o impacto da correção. A largura de banda, no qual eu quero analisar. Então, por exemplo, eu estou vendo que aqui que está o maior impacto, então eu posso chegar aqui, diminuir a largura de banda e aumentar o impacto em relação a essa equalização.
O smoothing seria a correção de ressonâncias, né? Então, basicamente, se você aumentar aqui, ele vai aumentar ao mesmo tempo a análise adaptativa, ele fica corrigindo na hora, né? Igual como se fosse o Suftu, né? Ele não fica uma correção fixa, e sim uma correção ao longo da música. Olha só, quer ver? Ó, olha lá. Ó. Na medida da tocada, ele vai corrigindo aquilo que é necessário, né? Então, ou você pode deixar meio que fixo, né? Então você coloca aqui, sem ser adaptativo, ele fica paradão aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, se eu quero no baixo retirar um pouco os graves, ó, inverter, ó. Agora ele retirou essas frequências e acrescentou essas, ó. Então, aqui é interessante que permite uma modelagem. Percebe a modelagem que é possível fazer? Além dessa modelagem, o pulo do gato tá aqui, ó. Você pode dar duplo clique, né? Ó, e criar um EQ em cima disso. Agora é um equalizador mesmo, ó, tá vendo? Então, por exemplo, eu não concordei com o que ele disse aqui, ó. Então, eu venho aqui, seleciono, ó. Na verdade, eu quero que isso daqui não seja corrigido. Então, eu venho e mudo, ou seja, eu modelo aquilo que ele já tinha criado, né? Ou em estéreo, ou somente no MIDI, ou somente no side, ou no estéreo de uma maneira geral. Olha que interessante, né? Então, a possibilidade é grande, né? Digamos, é grandiosa. Fora isso, eu posso aplicar dinâmico nessa região. Olha que interessante, ó. Vamos supor o seguinte, que aqui tem a caixa, eu queira reduzir muito essa caixa aqui na dinâmica. Ó. Então, ainda assim, eu posso mexer nas equalizações em um só plugin. Essa é a grande vantagem também. Então, voltando aqui na interface original, eu tenho o plugin no qual eu abri que eu estou espetado, que é a batera. Tá? O mesmo ocorre, eu posso ir lá no baixo também, ó, né? Olha aqui no baixo, analisar só o baixo, ou também ver o grupo que eu criei. O grupo da batera, por exemplo, ou o grupo das guitarras, e fazer alterações aqui mediante no plugin que está espetado baixo. Então, essa versatilidade que me deixou entusiasmado com esse plugin. Bom, mas nem tudo são flores, então agora eu vou falar quais são os aspectos positivos e negativos desse plugin. Bom, então vamos para os pontos positivos desse plugin. Primeiro é a interface bem intuitiva, fácil de entender. Eu achei que pela quantidade de funcionalidades eu ia ficar um pouco perdido, mas em poucos minutos eu já estava familiarizado com a interface, né, do plugin. Além disso, ele tem um tutorialzinho, na hora que você instala, ele vem o tutorial logo de cara, você pode seguir esse tutorial, que facilita bastante, ou mesmo puxar esse tutorial depois ali na engrenagemzinha, né? Você vai lá, viu o tutorial e aí você entende melhor cada funcionalidade. Um ponto fundamental também que eu achei muito bacana é a possibilidade de você fazer a comparação hierárquica, né? Então, se você separa em subgrupos, batera, por exemplo, cordas, piano e voz, é bacana porque você consegue fazer uma análise entre esses instrumentos, né? E aí definir alguma hierarquia lá no final da mix. A gente já faz isso de ouvido, mas você fazendo em um só plugin e podendo comparar visualmente um em relação ao outro, eu acho que isso é fundamental, é o diferencial desse plugin. Em relação à correção por track, né, no caso dele fazer uma análise e tal, prévia, eu sugiro que você confie muito no seu ouvido. Por quê? Esses tipos de plugins que fazem uma análise, uma leitura e te dá um resultado pronto, ele analisa um pedaço muito curto. Apesar de você poder alterar o tempo de exibição,
você fica sempre à mercê do que o plugin analisou naquela faixa de tempo, tá? Então é importante que você tenha discernimento também para você não confiar muito nessa análise. É uma análise que pode ser uma direção para você, legal. Eu estou vendo aqui que está com bastante grave, bacana, então eu vou lá, volto nos meus plugins, resolvo os problemas de graves e tal e tento deixar um pouco mais equilibrado mediante os padrões que ele cita. Mas não seguir à risca, né? Porque tudo depende muito do estilo que você está analisando, da sua música em si, da sua característica. Então você ficar preso a essa tecnologia somente, né, sem ter o conhecimento do que acontece por trás disso, eu acho um tanto quanto perigoso. Todos esses plugins que fazem esse tipo de análise torna a gente mais preguiçosa. Então, eu não aconselho você ficar preso a isso. Então, assim, eu penso que você tem que ter um conhecimento e tem que ter o domínio em cima da ferramenta, e não a ferramenta em cima de você. Bom, pessoal, espero que tenham gostado então desse review. E se eu descobrir alguma funcionalidade mais interessante e eu vou mexer mais um pouco também, eu trago um próximo review. Um abraço, valeu. Se inscreva aqui, né, no canal da plugins.com.br. Um abraço.